dia a todos. Gente, que bom. Estamos começando num clima maravilhoso, um programa que, de alguma forma não, é totalmente relevante para o nosso setor. A gente está falando de arcabouço fiscal, que é para todos os brasileiros de todas as categorias, mas reforma tributária é diretamente ligada no nosso processo. Então, que coisa boa, eu já ouvi um pouco o deputado Mauro falar um pouquinho, só deu uns spoilers aí, eu já estou absolutamente, já botei aqui o caderno e falei, eu vou anotar tudo, porque deve vir coisa boa por aí. Ele está muito tranquilo, muito irradiante com a reforma, e ele é vice-presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, portanto, acho que nós vamos ter um programa maravilhoso. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Vamos lá, que tenhamos um bom programa. Muito bem. Então, vamos para a nossa abertura oficial. Bem, o nosso Fórum Interestadual de Debates, já conhecido de muitos, com 3 anos, nós completamos agora em março 3 anos que estamos no ar, ininterruptamente. O deputado fez, esse fórum foi criado em virtude da pandemia, nossos encontros eram presenciais, e aí essa situação forçou com que nós criássemos esse fórum, e ele se tornou muito importante. Daqui já nasceram algumas propostas, inclusive, que viraram lei, como a exemplo do PL 05, que postergou os incentivos fiscais do comércio até o ano 2032, nasceu aqui desse fórum, e aqui ele progrediu, e o Congresso Nacional, obviamente, contou com a participação de todos os senhores. Nós temos hoje, o tema é arcabouço fiscal e reforma tributária, com a presença especial do deputado federal Mauro Benevides Filho, vice-presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária. Ele é professor, economista e político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Filho do senador Mauro Benevides. É formado em economia pela Universidade de Brasília e com doutorado da Universidade Vanderbilt. Tem 64 anos de experiência de vida. Foi secretário municipal de Fortaleza, secretário de Finanças de Fortaleza, foi secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Se eu estiver errado, o secretário me corrija, mas parece que em 4 mandatos de governadores. Pode ligar o seu microfone, está desligado. Foram 12 anos de Secretaria da Fazenda, né? Quase 12 anos, 3 mandatos. 12 anos de Secretaria de Fazenda e mais um bom tempo de Secretaria de Planejamento. Isso. Então, é uma experiência muito grande, e é professor universitário com esse cabedal. Ele nos traz hoje uma noção, de forma que nós possamos entender como as coisas estão acontecendo. Antes de passar a palavra para o deputado, só dizer para vocês que um tema que nós viemos acompanhando, e nós estamos também conosco nessa sala, o doutor Fernando, do Paraná, uma proposta que estava tramitando e deu uma paradinha, que é sobre a regulamentação do ICMS nas transferências. E houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de que as transferências elas não poderiam ser entre estabelecimento do mesmo titular, embora que em operações interestadual não consideravam-se operação tributável, razão porque não poderia ter o ICMS. Isso trouxe um problema não para a questão do preço no final, mas para a questão do crédito fiscal oriundo da transferência, para abater o recolhimento do ICMS pelo estabelecimento vendedor final. O Supremo Tribunal Federal, em embargo declaratório, agora no final de semana, encerrou a discussão e manteve a obrigatoriedade até 31 de dezembro de 2023, ou seja, ainda está valendo, salvo para aquele que tem alguma decisão individual, decisão judicial individual livrando, e a partir de 1º de janeiro de 2024, se os estados não regulamentarem, não conseguirem aprovar uma lei regulamentando essa tributação, ou seja, a transferência dos créditos fiscais, pela decisão do Supremo Tribunal Federal,
o empresário vai ter liberdade para transferir entre estabelecimentos, no momento da transferência, o crédito fiscal correspondente para a apuração do tributo do estabelecimento destinatário. Então, ficou para 1º de janeiro de 2024. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Bem, agora nós passamos a palavra ao deputado Mauro Benavides e eu pergunto se tem algum slide a ser apresentado ou não, deputado. Ainda está desligado seu microfone. Não, Okay. Vou fazer aqui. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Vamos lá. Bom, primeiro, quero agradecer ao presidente, doutor Sandoval, a você, Damasceno, pelo convite, e poder clarear e entender, né, em que ponto o setor atacadista poderá ser afetado dentro da estrutura da reforma tributária. Os 4 pontos que geraram sempre problema nas reformas tributárias eram: 1, o princípio do destino puro. Ou seja, hoje, quando eu compro mercadoria no Ceará de São Paulo, 7% fica na origem, 11% a gente cobra o diferencial lá dentro do estado. Isso significa que São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, esses estados mais produtores, eles vão perder esses 7% na origem e gerava um problema muito grave, pressão dentro da Câmara e do Senado para isso não ser votado. E aí que nós fizemos? Os estados que ganharem receita, nós vamos usar esse dinheiro antes do estado que ganhar ficar e vamos devolver o nível da receita no ano da publicação da emenda constitucional, atualizado pelo IPCA, aí está uma dúvida, se por 10 anos, se por 20 anos, isso aí está sendo resolvido. Mas o fato é de que a preocupação com diminuição de receita acabou. Portanto, você não vê mais registros de Minas Gerais, registro do Rio Grande do Sul, até mesmo São Paulo, essa coisa deu uma abafada. Segundo ponto, o setor de serviço, sobretudo, que tem estado aqui conosco permanentemente, eles reclamam que hoje eles têm uma carga, sei lá, da ordem de 5, mais 3,65, mais alguma coisa e tal, uma carga de 12%, 13%, e iriam sair para uma carga de 25%. Ou seja, era um aumento de carga assim muito grande que não daria, que tiraria qualquer condição de competitividade dentro do país e com as empresas também de fora. Então, o que é que se fez? Eu convenci ao Bernardo Api, que é fanático por uma alíquota, e o ministro Haddad,
para que a gente possa usar a alíquota de referência, pelo menos mais 2. E aí, obviamente, um patamar menor, e a gente possa encaixar todas as dificuldades, todos os problemas que possam estar sendo detectados, a gente coloca lá. Isso acalmou o setor de saúde, isso acalmou o setor educacional, que vinha muito forte aqui dentro, conversando e tudo mais e tal. Isso acalmou a construção civil, que também estava muito... ainda está um pouquinho, porque ela não sabe qual é essa nova alíquota. A construção civil, o transporte coletivo, isso com esse diferencial de alíquotas, que será inequivocamente menor do que a alíquota de referência, que se comenta, que eu quero ver esse estudo, porque o API não me mostrou ainda, que é da ordem de 25%. Então, você vai ter a alíquota de referência 25%, e você pode ter a alíquota aqui de 18%, 17%, enfim, o que for, que possa dar mais ou menos uma equilibrada dentro do processo. Porque a indústria, como a cadeia dela é mais longa, e o IVA é um imposto não cumulativo, você sai abatendo o imposto pago na etapa anterior, quando chega na ponta final, que vai ao consumidor, todos esses impostos já foram abatidos no decorrer da cadeia. Então, para a indústria, ficou confortável, porque esses abatimentos, na casa de alguns, para a indústria, queira ou não queira, eles vão sim, eles vislumbram uma redução de carga, salvo incentivos fiscais dados para a indústria, para vários segmentos, porque a reforma tributária ela acaba, ela elimina, né, todos os incentivos fiscais. Eu, inclusive, recebi aqui no meu gabinete 8 grandes indústrias de São Paulo. Eu pensava que São Paulo não dava benefício fiscal, pensava que era só Norte, Nordeste e tudo mais, mas são inúmeras empresas que São Paulo dá para as grandes empresas, inclusive, e isso está gerando aí um problema. Nós vamos preservar o que tiver de benefício até 2032, mas tem muita gente preocupada porque a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo que vai devolver para os estados e municípios parte da arrecadação que o IVA vai proporcionar para ele, que ainda não está decidido se é do bolo total do IVA, tira 0,5, 0,6 e coloca no FDR, ou se calibra a alíquota de referência de 25 para 25,4 ou 0,3 ou o que for, e aí provendo a fonte de recursos e distribuindo para estados e municípios de conformidade com o volume de benefícios que eles dão até hoje. Você resolve o problema da desconfiança dos estados e municípios com a União fazendo o IVA dual. Ou seja, a União faz PIS, COFINS e IPI, e estados e municípios, ICMS e ISS, tudo IVA, só que com a questão de que a legislação é a mesma. E aí, com essa questão da legislação é a mesma, a gente conseguiu convencer também o governo federal que não teria nenhum problema, porque a legislação é a mesma, você trocar de estado, a legislação é a mesma, é universal, né, dentro do país como um todo. Então, aí já se foram 5 pontos extremamente relevantes que estavam fazendo as reformas anteriores parar, e deixa eu ver se tem mais uma outra que eu lembro. Estados produtores, já falei, setor de serviço também, benefício fiscal, o FDR tentando eliminar, o imposto dual, também já falei, querendo acabar, se não der para acabar, deixar o mínimo possível com essa história de obrigação acessória, que é quando eu estive como secretário, nós extinguimos 40 delas, mas é um negócio assim, para mim, sempre foi um negócio muito estranho, porque você paga o imposto, você informa por um erro ou outro ao fisco, e aí as multas, 3% do faturamento, enfim, isso sempre gerou muita discussão, né, no âmbito do fisco estadual. E, por último, a questão do cashback para os produtos da cesta básica. E veja que eu não estou falando dos produtos da cesta básica de hoje. Vocês sabiam que o salmão está na cesta básica? Sabia, né, Damasceno? Salmão, eu não sou contra o salmão grelhado no molho de alcaparra, tudo bem, mas
conseguiram colocar o salmão dentro da cesta básica. O queijo suíço está dentro da cesta básica, paga 0 de piscofins. O salmão ficou vermelho de vergonha, deputado. Pois é, um negócio assim, e nem precisava de reforma tributária para acabar. Era só uma lei ordinária, dizendo que ele estava saindo da cesta básica. Mas nem isso. O fisco estudar para esses 32 produtos, estudar mais ou menos 5, 6 bilhões de receita ano. Só para se ter uma ideia em relação a essa questão. Então, tem aí 5, 6 pontos que afligiram mais significativo. E no cashback, eu não acredito muito nessa história de eu vou pagar, depois essa autarquia nacional vai devolver o dinheiro para os mais pobres. O Brasil será o único lugar do mundo onde o pobre vai ter que ter capital de giro. Já pensou, Zé do Egito? O cara vai pagar na frente para receber depois, e eu, como secretário, achar que vai devolver rapidamente? Para mim, cashback é o seguinte: fui comprar, pega lá o teu computador, naquele modo que se comunica com a Cefaz, o computador vai... Qual é o seu CPF? Tal. Esse modo vai se comunicar diretamente com o CadÚnico. Então, vocês sabem, o CadÚnico é aquele cadastro onde o governo tem para os menos favorecidos. Vai para lá, está no CadÚnico? Tá, então devolve, e aí você não vai pagar o IVA. Aí eu acredito que esse cashback funcione. O negócio de criar sistema para pagar pela média, não sei o que mais lá, eu acho que isso vai trazer problema. Se aceitarem isso, eu acho que você resolve parte dessa preocupação em ter um aumento de carga para esse pessoal que é menos favorecido. São aí 6 pontos. Vamos ver se no decorrer das perguntas a gente vai colocando mais alguns, né, você? Deputado, essa questão do cashback, que vai acontecer com ele, nessa situação que está proposto, é que vai ter muito emprego para empregado doméstico, para poder fazer compra em nome próprio para o seu empregador. Vai ser dessa forma a saída. Não pode, porque tem o limite de compra daquele CPF. Entendeu? Não pode. Senão o cara ia usar CPF e ia ficar comprando. Então, você no CadÚnico, você coloca o limite de valor. Muito bem, que é uma situação que deve ser colocada também agora, principalmente para muitas empresinhas do Simples, que quando chega o momento que está para ultrapassar, como o Alexandre falou sobre o crescimento da empresa mudando de faixa, quando está próximo de passar o limite, arranja uma solução, CPF, que também precisa ser revista essa situação aí. E aí, porque na empresa de pequeno porte, você tem um MEI 82 mil, a microempresa 360 mil, e tem empresa de pequeno porte que é 4 milhões e 800. O teto no Ceará, não sei se está 3.600, eu não me lembro quanto é que está. Mas o limite da maior parte do Brasil é 4.800, que é o maior valor do mundo. Não existe nenhuma parte do mundo, nenhuma microempresa com 4 milhões e 800. O máximo que eu conheço são 180 mil dólares. Então, realmente, só que essa reforma tributária, ela não vai mexer com o super simples. Ela vai continuar lá, pagando pelo faturamento e o que for. Essa é a diferença. Portanto, preocupação em usar CPF, ele desaparece porque isso vai estar limitado a um valor. Muito bem. Aberto os debates, quem quiser usar a palavra, por favor, fique à vontade. José do Egito. Mauro, colegas... É uma aqui que mandaram semana passada para mim, mas não... Para quem não conhece o Mauro, ele tem um conhecimento muito grande, né, nessa parte tributária, tanto que passou 12 anos aqui no comando da Cefaz, e eu, lembrando aqui com o Alexandre, nós era praticamente todo mês lá com ele, tentando criar, né, mecanismo que realmente protegesse e desse competitividade ao atacado aqui no Ceará, e graças a Deus deu certo com o conhecimento que ele tem. Mauro, você participou também do projeto de governo do candidato Ciro Gomes. Foi aproveitada alguma ideia que você levou para o projeto do Ciro nessa reforma tributária? Bom, não deu para entrar tudo, porque o governo federal está fatiando a reforma tributária.
ele vai fazer só sobre consumo no primeiro semestre e quer deixar para o segundo semestre patrimônio e renda. O que eu acho que perde força. Acho que tem que ser tudo num bolo. Mas há uma preferência, eles alegam que a reforma da renda pode ser feita por matéria infraconstitucional, só preciso de lei complementar ou lei ordinária, eu não preciso de arcabouço constitucional, salvo o IPVA em barcos, aviões, helicópteros, esses bens que hoje, com o julgamento que teve pelo Supremo e tal, esses não são veículos automotores, e ainda vamos inserir agora como veículos automotores na reforma de patrimônio. Mas aqui, nesse momento que nós estamos conversando, Zé Egídio, só se trata de imposto sobre consumo, que é a ideia de criar um imposto que seja único, porque é horrível o empresário ter uma legislação no Ceará, uma legislação em São Paulo, uma legislação no Pará. Tem que aguente isso, né? O custo de manter aí contadores, advogados. Opa, Damasceno, não é tirando o seu emprego, não. Eu digo assim, o volume, a demanda é muito grande pelo trabalho merecido, né? Pelo brilhante causídico que ele é, mas isso ficou muito centrado, Zé Egídio. Infelizmente, boa parte das modificações que nós propomos à época, por exemplo, imposto de renda na distribuição de dividendos acima de 20 milhões, não vai poder entrar agora. Havia uma discussão, essa mais de cunho macroeconômico, era em relação a como se mexer, como se trabalhar o setor financeiro, que é um setor que nunca nada se modifica em relação ao Banco Central. O Banco Central virou hoje um ente do além. É tão do além que vocês vão cair para trás com o que eu vou dizer. Estou mudando agora. Na lei de independência do Banco Central, inseriram um jabuti na lei, dizendo que a Câmara e o Senado estão proibidos de pedir informação ao Banco Central. Eu nunca vi isso na minha vida. O órgão agora é do além, ele é lá no céu. Ninguém sabe, não presta conta a ninguém, nem nada. Engraçado que no arcabouço fiscal, que inclusive eu achei errado, tiraram, se não cumprir o resultado primário, vai ser crime de responsabilidade, que estão tirando, eu vou, inclusive, trabalhar para retirar, mas aí o mercado financeiro diz que é um absurdo e tal. Engraçado, quando nós inserimos na lei da independência que se o Banco Central descumprisse a meta, ia ser crime de responsabilidade. Quase que a Câmara vem abaixo. Meu Deus do céu. Então, esse trato que nós tratamos na campanha presidencial é que, infelizmente, Zé Egídio, essa matéria está fora do processo. Deixa eu fazer, por favor, deixa eu só... Alexandre. Mauro, é o seguinte, a sua bagagem na área tributária é absurda. E eu tenho algumas coisas de convicção, é o seguinte, carga tributária, imposto, é para todos, e você começar a customizar a carga tributária em função do problema das classes menos favorecidas, isso é papel do Estado fazer os seus programas. E não na carga tributária em si, no modelo tributário, você fazer customizações. Deveria ser uma carga tributária para todo mundo, independente que seja, e quem for, e a classe social que precisar fazer alguma coisa, ela tem que ser em função de programas do governo, porque o imposto já é um processo democrático de quem produz mais, quem gera mais carga tributária, é papel do governo pegar essa massa monetária e fazer os seus programas. E não abrir exceções dentro da lei para beneficiar um ou outro setor, né? A carga deveria ser mais ou menos assim, no meu pensar, né? Deixa eu entender. Porque senão você dá brecha para que a alíquota seja única, é isso? Não, a carga tributária deveria ser única e a classe social que tiver que ser beneficiada faz parte de um programa do governo em paralelo. Então, a mesma coisa é o seguinte, eu vou comprar uma Ferrari. Pô, o preço de uma Ferrari é 2 milhões. O preço já é proibitivo para quem não pode, mas a carga tributária deveria ser de uma forma
unificado. Mas a gente fica particularizando cada detalhe do salmão, da Ferrari, do carro do Fusca, e particularizando para cada consumidor ele tem um problema. A gente tem uma população pobre, de maneira geral, às vezes a gente cria a lei em função de para quem arrecada muito, que é uma minoria, e em função de uma massa de gente que você tem do outro lado. E acaba criando milhões de penduricalhos na tributação para gerenciar isso tudo. Eu sou muito mais da filosofia de unificar tudo, não abre exceção, e faz o governo fazer os seus programas sociais, né? Bom, primeiro, a experiência, o mundo em 160 países que tem IVA, nenhum tem alíquota única. Ou seja, é porque realmente não dá. Eu chegar para o setor de educação, que paga 12% de carga, vou dizer, ei, setor, tu vai pagar 25% agora. Não tem empresário que aceite. Porque aqui no Brasil, Alexandre, a alíquota de bens e a alíquota de serviço, só o Brasil tem isso. A alíquota de bens e a alíquota de serviço, um é 18%, o outro é 5%. Então, não dá, realmente ficou impossível. Por isso que nunca saiu, que setores que vão ter elevação de carga. Quem é que quer elevação de carga numa época dessa? E é porque alguns vão ter, né? Ninguém vai ter. Então, na teoria, realmente, o modelo mostra que a maior eficiência é com a alíquota única. Você tem razão nesse ponto. Só que ela não é politicamente viável. Você não convence o setor de saúde, o setor de educação, da construção civil e do transporte coletivo, você não convence. Então, a gente usou o que os outros países usam. A Europa, agora, a União Europeia, no dia 6 de abril de 2022, elas inseriram agora mais 5 novas alíquotas, só para vocês terem uma ideia. Então, a ideia é realmente o máximo de setores que a gente puder botar dentro de uma alíquota e de outra, você equaciona bem isso aí. A única preocupação que a gente tem que ter é com essa pessoa que compra a cesta básica, pagando 0 de PIS/COFINS, aí dependendo do estado, 7, 4, enfim, ou o que for, esse pessoal, de uma hora para outra, vai pagar uma carga de 25% no setor de alimentos? Não é muito justo isso. Deputado, e tem mais um detalhe que vem ao encontro do que o senhor está dizendo. Passando esses tributos para a não cumulatividade plena, obviamente que tem que ver com diferenciação, alguns setores, em virtude da não existência dos insumos para gerar o crédito e abatendo na ponta no momento do recolhimento. É o caso das empresas que hoje estão no lucro presumido, elas pagam um valor X de 3,65% para o PIS e a COFINS e passariam a pagar 12% na proposta da CBS que está tramitando. Esse cuidado realmente é muito importante e tem que haver essa diferenciação. Exatamente, porque senão, realmente, não, tem 30 anos de reforma tributária, nunca fizeram. E eu tenho essa mania de, quando eu entro assim para querer resolver. Então, eu estou percebendo, por isso que eu estou aqui defendendo esses 3 alíquotas. Aliás, o Brasil vai ser o país com o menor número de alíquotas do mundo, porque todo mundo tem mais de 3. Todo mundo tem mais de 3. Mas é uma forma... Já pensou você ter uma legislação só do IVA em todo o Brasil? O ganho de qualidade, de eficiência que a sua empresa vai ter, isso é muito importante, esse processo todo aí de simplificação que tanto se fala, mas quando chega na hora, o que eu estou percebendo é o seguinte, Damasceno, todo empresário é a favor da reforma tributária, é muito importante, tal, mas é isso, é aquilo, na televisão é uma beleza, mas a reforma tributária que ele quer é para os outros. Ninguém quer reforma tributária para si próprio. É o que eu tenho percebido, né, no decorrer do processo, e a gente está quase chegando a um acordo com praticamente quase todos os segmentos, e vamos ver se a gente simplifica isso no Brasil, ver se vocês conseguem trabalhar com mais tranquilidade, né? Isso é importante. E outra coisa, mesmo, quero só que alguns empresários já me perguntaram, mas dual é a mesma legislação, tá? Tanto a legislação do IVA estadual como do IVA federal não tem diferença nenhuma. É só para os estados não ficarem abaixo dessa autarquia que vai gerenciar isso, para não ficar abaixo, a gente está fazendo o dual e acabou a preocupação de estado, de município e assim por diante. Marcos Freire, você pediu a palavra, Marcos? Eu pedi. Doutor Marcos, bom dia, prazer em ver. Bom dia. Muito bom conversar com você.
A gente já ouviu muitas vezes falar sobre reforma tributária, mas a maioria tem acontecido os puxadinhos, né? Nós nunca tivemos realmente uma reforma tributária nesse país, há uns puxadinhos. Eu queria lhe perguntar duas coisas. Primeiro, você vê isso como uma reforma tributária mesmo, ou você vê como um puxadinho? Segundo, vários países, como você falou, eles têm o IVA, mas o IVA sobre consumo é um pouco mais baixo sobre, vamos supor, lucro sobre dividendo, que no Brasil não se paga sobre dividendo, imposto de renda, essas coisas. E o pobre ele é muito penalizado, porque quando você tem um imposto sobre consumo, vamos supor hoje, um tambor de gás, R$50 seja imposto, R$50 para um pobre que ganha um salário mínimo é muita coisa. Mas R$50 para quem ganha bilhões não é nada. Você vê alguma mudança em relação ao consumo? Você vê alguma mudança em relação ao consumo? Veja, o IVA ele vai dar oportunidade ao consumidor saber quanto está pagando. Pior, ninguém sabe. Então, você tem o produto, você tem os 25%, que não é por dentro do imposto, como era o ICMS, você cobra por dentro, aí a carga é maior ainda. Então, essa facilidade de você entender o que você está pagando para o setor público é um avanço para o consumidor. Nós estamos tentando fazer essa reforma, Marcos, de maneira que não aumente a carga tributária. Nós estamos querendo escrever no texto constitucional, nós estamos vendo como escrever isso, que a reforma ela não aumentará carga tributária. Isso é outro ponto também muito relevante. Então, a gente está paulatinamente fazendo essas correções, pensando sempre no consumidor. Aliás, quem paga o tributo é o consumidor. É importante a gente ter isso na cabeça, obviamente que isso encarece mais o seu produto. Mas, ao final, com a compra realizada, quem está pagando é o consumidor. Daí a preocupação da reforma, não aumentar esse preço lá no consumidor, sobretudo naquilo que você acaba de falar, que é o pessoal mais pobre, quem consome quem tem renda de até 2 salários mínimos. Esse pessoal vai ser a única diferenciação assim, mais focado, que eu concordo com o Alexandre, que o resto tem que ser política pública, mas aí, nesse segmento, nós temos que ter preocupação com essa questão. O resto, 2 alíquotas, lá você coloca todo mundo aqui dentro, você resolve, não aumenta a carga, preserva o consumidor, que é o grande foco dessa reforma. Deputado, voltando aqui só um pouquinho a questão do arcabouço, nós estamos debatendo bastante em cima da reforma tributária. Eu queria que o senhor apontasse os principais pontos de diferenciação do que vem no arcabouço em relação à atual legislação. Vamos lá. Qual foi o problema do teto do gasto? O teto do gasto, ele disse que a despesa do exercício seguinte era a despesa do ano anterior, mais a inflação. E só. Mesmo que a receita crescesse 1, 2, 3 ou 17%, como foi em 2021, 6,37%, como foi em 2022, não interessa. Só a despesa só pode crescer pela variação da inflação. O resto é para banco. O banco tem direito a tudo. E dentro do teto do gasto se colocou o investimento. Foi o maior erro do teto do gasto. Aí no Ceará, eu tenho um teto do gasto. Nós fizemos isso em 2016. Só que lá eu tiro o investimento. Porque o investimento, apesar de ser despesa de capital, ele é despesa primária. Então, aqui na União, eles colocaram no teto. Ora, as despesas obrigatórias do governo federal, pessoal, previdência, seguro-desemprego, representa 90%. Essas despesas cresceram em termos reais, descumprindo o teto. O que é que o governo fez? Foi lá no investimento e cortou. Saiu de 140 bilhões para 22. Por isso que o Brasil diz que tinha cumprido o teto do gasto. Uma ova. Deu até calote em precatórios. E a população achou beleza. Está tudo bem. Mandou a emenda constitucional, o Congresso aprovou. Isso vai dar uma conta em 2027 de 450 bilhões. Então, se prepare para outro calote.
lá em 2027. O presidente que entrar não vai pagar 450 bilhões de uma vez, porque não tem esse dinheiro. Mas o mercado financeiro diz que está tudo bem. Ora, para eles que estão recebendo tudo, aumentou a receita, tudo vai para a banca, essa é a diferença desse arcabouço aqui agora, que é o seguinte: o que a receita crescer, a despesa crescerá 70% no máximo do crescimento real da receita, certo? No máximo. E com a meta de resultado primário definido junto com esse teto de despesa. Então, você projeta o resultado primário baseado nessa despesa que eu estou qualificando. Se, por acaso, descumprirem a meta de resultado primário, no ano seguinte, o que a receita aumentar, você só poderia aumentar 50%. 50%. Então, você tem uma penalidade bastante forte nessa questão. O erro do arcabouço é ter tirado duas coisas. Primeiro, quando você percebe, ao longo do ano, que você não vai cumprir a meta de resultado primário, você contingencia. Quantas vezes não fiz isso? Era obrigatório na lei de responsabilidade fiscal. Eles tiraram isso. E depois, em 3 artigos lá, que tem, sobretudo o artigo 42 da LRF, que é aquele que diz que nos últimos 2 quadrimestres que o governo contratar, ou você os executa, ou tem que deixar a caixa correspondente, lá tem crime de responsabilidade. Tiraram isso também. Portanto, o enforcement de fazer essas regras propostas lá realmente carece. E agora a crítica do mercado financeiro é: será que essa receita vai crescer? O governo precisa de 100 bilhões para o ano, só para o ano. 100 bilhões, o governo vai ter essa receita? Então, o governo está aí trabalhando. Apostas eletrônicas, eu nem sabia que arrecadavam 130 bilhões de reais por ano. Sabia disso, Damasceno? Não, esse montante não, mas que é grande. Vai pagar 30 de premiação, 100 bilhões, chega agora a medida provisória para cobrar 15% em cima disso aí, ainda tem a possibilidade. E o dinheiro é todo para fora, né, deputado? O dinheiro é todo para fora do país, basicamente. Tudo para fora. Não tem ninguém aqui dentro. Mas como começou a chegar muita gente, eles procuraram o ministro Haddad, querendo que ele fizesse uma regulação. Foi quando o governo federal tomou conhecimento do tamanho que isso representar. Então, vem com a alíquota de 15, são 15 bilhões que está aí colocado. Uma coisa que poderá ter problema, e você já deve estar acompanhando, Damasceno, é o seguinte: o governo federal interpreta que o incentivo fiscal que a gente dá, você traz lá para a sua conta de resultado, diminui a base cal de incidência do imposto de renda, da CSLL, eles acham que os estados estão legislando no imposto de renda sem a União poder opinar. Aí ele está dizendo que o incentivo fiscal que for usar para investimento, está tudo ok. Mas o incentivo fiscal que for usado somente para custeio, isso não pode ser retirado da base de cálculo do imposto de renda e do CLLL. Sabe quanto dá isso? 85 bilhões ano. Tem agora o julgamento do STJ. Quarta-feira, ou é terça ou é quarta, vai ter o julgamento do STJ sobre isso. Se o governo perder, ele vai querer modificar a legislação aqui no Congresso Nacional. Então, e a nossa lei complementar número 160, que está em jogo. E foi nela que veio esse dispositivo dizendo que não é tributável. E agora estão querendo derrubar. Exatamente. Eles estão querendo derrubar, porque o julgamento, existe divergência entre a primeira e a segunda turma no STJ. A primeira já julgou, dizendo que pode fazer o que quiser com o imposto, e o da segunda não. Vai ter esse julgamento dia 26, para saber se realmente é para tudo, ou se é só para uma parte, ou se não interessa, para valer, é para tudo mesmo. Então, só isso aí. Então, a gente tem várias medidas, modificações do CAF aqui no governo federal, isso aí não dá mesmo que 30, 40 bilhões. Então, quando ele diz que não vai aumentar a alíquota, não vai mesmo, não. Tudo isso que está em aberto, ele tem uma receita de pelo menos 180 bilhões, se ele souber fazer de maneira adequada. É verdade. Doutor Maurício, eu queria também chamar a atenção de Vossa Excelência para a medida provisória número 1159, que entra em vigor agora. Em vigor já está, mas vai passar a surtir efeito
a partir do dia 1º de maio, e retira da base de cálculo do crédito fiscal do PIS e da COFINS o ICMS da aquisição, ou seja, reduz o custo de aquisição das mercadorias. E isso fere, obviamente, o princípio da não cumulatividade. Então, dentro do seu conhecimento, para ver a possibilidade de analisar essa situação no sentido de evitar essa perda para as empresas. Vários empresários já me procuraram aqui, externando a preocupação, porque evita aquela tese, se você não pagou na saída, não era para se acreditar na entrada. Tem toda uma discussão desse processo, e eu acho que é um choque muito grande, e isso não vai necessariamente na reforma tributária. Né? Isso não vai lá. Então, eu estou preocupado com isso, já ela vai entrar para a pauta de votação aqui. Eu vou combinar com vocês, é o seguinte, Damasceno, na hora, 3, 4 dias antes de pautarem, a gente vai fazer uma discussãozinha para tu me orientares e eu fazer uma defesa aqui dentro de casa. Tranquilo. Doutor Mauro, diante de tudo isso, principalmente da incerteza que a gente vive aqui, tem dia que bate um desespero para a gente como empresário. Qual é o conselho que o senhor dá para a gente em que acreditar se vai sair? Que aqui no Ceará a gente até que vive uma certa estabilidade. Aí, quando o senhor fala aí, depois de 2027, lá vem bronca de novo, dá um desespero na gente danado. O que é que o senhor aconselha? A gente acredita, é polarização, tudo no mundo hoje para tirar a gente do sério. Todo dia, uma noite de sono mal dormida, pensando como é que vai ser o nosso próximo dia. O que é que o senhor aconselha para a gente? Veja, se você acredita que a reforma tributária possa simplificar o seu dia a dia, sem aumento de carga, eu acho que isso é o mundo mais ideal. Porque, no fundo, se unificar essa alíquota sem aumentar a carga, você vai ter diminuição de custo. Você vai poder, inclusive, se creditar. Quem é serviço, por exemplo, eles não sabem. Eles vão poder se creditar de tudo, inclusive de energia. Então, se é bom para a empresa simplificar, e se é bom para ela ter a convicção interior de que ninguém vai lhe cobrar mais, porque a reforma tributária para a população é diminuir carga. A reforma tributária para o governo é, no mínimo, manter. É, no mínimo, manter, que a gente quer subir, e a gente não vai deixar fazer. Então, eu acho que sim, tem que ter boa esperança, a coisa está andando, os dissensos estão sendo esclarecidos, e eu espero, só tem um ainda que não está resolvido, que é a questão do agro. Porque o agro, são 2 pontos. Imposto sobre exportação, pode ficar tranquilo, que isso nem... mas o governo acabou de taxar o óleo exportado, ali foi coisa conjuntural de 4 meses, não passa, esqueça. E o segundo ponto, que é o mais grave, diz o seguinte: hoje o agro ele tem um crédito presumido de 25%. Ele já se acredita direto. Se a gente vai tirar esse 25%, ele compra de 180 mil produtores rurais pequenos que não emitem nota fiscal. Então, como é que ele vai demonstrar para o fisco qual é o crédito que ele tem para poder abater ou transferir? Então, eles estão muito preocupados com isso. A gente está trabalhando ainda essa questão, mas eu, se fosse empresário, com essas 2 coisas basilares da reforma, eu estaria altamente apostando, inclusive, para que ela saísse. Ok. Deputado, o tempo que o senhor disse que precisava sair, chegou. Fique à vontade para continuar conosco ou então ir para a sua missão. Vamos lá. Por favor. Primeiro, Damasceno, queria agradecer. Eu acho que tem outros pontos que, com certeza, vocês têm de perguntar. Eu posso fazer na próxima segunda de novo, não tem nenhum problema. É só lhe ponderar, como eu disse, eu vou entrar ao vivo daqui a pouco, mas eu estou pronto para... Até porque a hora de dizer as preocupações é agora. Vocês me dizerem para que ele possa consertar dentro de casa, aqui dentro da emenda constitucional. E isso eu faço com o maior prazer. Todo mundo aqui, de terça e quarta-feira aqui, tem sido uma romaria de pessoas, de empresários, enfim, que eu recebo com muito orgulho, com muito prazer, porque eu convivi com todos eles. O setor atacadista mesmo sabe como eu olho assim, de maneira especial para esse segmento, de tal forma que tranquilizem todos vocês que nós estamos aqui prontos. Alguém quiser vir para Brasília, vem, a gente almoça, diz aí qual é a preocupação que tem, para que a gente possa sair com um texto exemplar para o mundo inteiro. Não é só aqui para nós, não. A gente quer produzir uma legislação que seja bem melhor do que aquelas que o mundo já está praticando. Muito bem, deputado. Sandoval.
Deputado, eu vou dizer ao senhor, porque talvez isso possa te inspirar mais ainda. Eu nunca saí tão feliz de uma reunião para tratar de assuntos tributários como essa. Parabéns, o senhor é uma autoridade, expressa muito bem a sua vontade. Para nós foi uma honra. E agora é o seguinte, o senhor deixou um rabinho aí para a gente puxar, o senhor disse que vai ficar à nossa disposição. Isso aí agora, Damasceno, nós temos que avaliar bastante isso, ver o que é possível fazer, porque ele está lá com o papel embaixo da mão dele. Deputado, é um prazer muito grande, foi muito grande, espero vê-lo mesmo mais vezes aqui conosco. Agradeço a presença dos nossos outros companheiros todos. Maravilha, que o senhor tem uma boa reunião agora na Jovem Pan, que o senhor comentou, né? Vai sair ao vivo lá, que o senhor continue feliz e nós vamos ficar olhando para o senhor o tempo todo, tá bom? Muitíssimo obrigado por tudo. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Contem comigo mais uma vez. Obrigado. Esse programa ele foi gravado e vai ficar no YouTube à disposição, mas nós voltaremos, obviamente, a agendar o próximo encontro o mais breve possível, porque eu sei que esses temas vão evoluir e nós precisamos realmente acompanhar. Você estava falando, José? Só rapidinho, Mauro, só para lhe parabenizar mais uma vez. E você está puxando, dando seu pai essa vontade de trabalhar, porque já almoçou uma hora dessa e botando à disposição para 1º de maio, que é feriado, para entrar numa live aí. Aqui é que nem, como diz no Ceará, cantiga de grilo, direto. E vai doendo, né? Abraço. Pois tá, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, quando nós estaremos novamente trazendo assuntos tributários, trabalhistas para todos nós. Muito obrigado e boa semana para todos. Um abraço. Bom dia a todos. Obrigado.